Olá, meus queridos, prazer estar aqui com vocês novamente, poder compartilhar algo de suma importância para a nossa vida, para o nosso coração, uma palavra que nos motiva, uma palavra que nos empurre para frente. E eu sei que essa sempre é a palavra de Deus para o nosso coração. Eu gostaria de compartilhar conosco uma palavra que tem estado no meu coração e acredito que é muito importante para mim e para você. Essa palavra ela está lá no Salmo 139. Salmo 139 é o salmo do nosso irmão Davi. E eu acho interessante porque no verso 16 ele fala assim: os teus olhos, se referindo a Deus, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. É maravilhoso poder ouvir uma palavra como essa e pensar assim: quem é você? O que você sabe sobre você? Será que a sua vida se limita apenas a esta vida? Será que a sua vida se limita apenas a trabalhar, a casar, a ter filhos? Será que a sua vida se limita apenas a este mundo, a coisas desse mundo? Não, eu acredito que Deus tem muito mais para você e pode ter certeza disso. Quando o nosso irmão Davi escreveu o Salmo 139, ele já estava velhinho. Ele já tinha passado por várias experiências, né? Experiências positivas, experiências negativas, experiências de morte, de guerra, mas experiências também de coisas boas, de bênçãos na sua vida. E só então, depois de muitos anos de vida, de experiência, é que ele passa a entender os propósitos de Deus para a sua vida. Ou seja, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, né? O fato dele trabalhar, cuidar das ovelhas, era um rapazinho, o fato dos seus irmãos estarem em casa e parece que viviam mais em casa do que no trabalho, né? E vem à minha mente a cena do profeta Samuel chegando lá na casa, pedindo para o Jessé, o pai dele, olha, eu quero ver os teus filhos. E Jessé então apresenta todos os filhos. E o objetivo de Samuel ter ido lá foi para ungir o rei de Israel. E Jessé achou que um daqueles filhos que estavam ali, né, talvez uns mais belos do que outros, seria o próximo rei de Israel. Até que então todos os filhos passam e aí então o profeta diz, olha, você não tem mais nenhum filho? E Jessé então responde, olha, eu tenho um, ele está cuidando das cabras, dos bodes. Em outras palavras, assim, olha, ele não está muito cheiroso, não, ele tá com um cheiro meio de cabra, de bode, né? Então, mas aí eu penso a insistência de Samuel, não, manda chamar esse teu filho, porque enquanto ele não vier, nós não vamos nos assentar para nos alimentar. E então quando Davi entra ali e Samuel bate o olho nele, Deus fala para Samuel, este é o novo rei de Israel. Ou seja, o que precisamos compreender é que mesmo quando o pai não entendia o que estava fazendo, mas rejeitando talvez o próprio filho, né? Os irmãos rejeitando o próprio filho, a família rejeitando o próprio Davi, sem entender, na verdade, que era uma rejeição, foi algo espontâneo da parte deles, sem eles perceberem. Deus tinha um propósito na vida de Davi. E é isso que é impressionante. Então, quando eu olho para a vida de Davi, olho o Salmo 139, eu vejo essa experiência, desde o momento que ele foi escolhido ali por Samuel, ungido rei de Israel, até ele sentar-se no trono, teve as perseguições, as lutas, né? Passou por provações para fortalecer, para forjar o seu caráter, não é? Deus preparou ele certinho para no momento certo ele assentar no trono e ser rei em Israel. E depois ele passou então a reinar, né? E a guerrear
e foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Depois de muitos anos, então, velhinho, com tantas já experiências, aí que a ficha dele caiu e ele foi entender exatamente isso. Que desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu a história de Davi. Deus escreveu a sua história. E é por isso que ele diz aqui então, né? E ele entende isso depois de velho. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E ele fala no verso 17, que preciosas para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é a grande soma deles. Né? Eu quero dizer para você uma coisa, Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para você. Os pensamentos de Deus são muitos em relação a você. E o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Não menospreze o momento que você está vivendo, não menospreze o seu passado, não menospreze, porque tudo fez parte do plano e do propósito de Deus para poder forjar o seu caráter, para trabalhar a sua personalidade, para fazer você com que você pudesse amadurecer um pouco mais, para ainda, se não estiver já ocupando, mas ainda ocupar uma posição de destaque, onde você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Lembre-se, foi Deus que escolheu você. Foi Deus que escolheu você antes da fundação do mundo. Por isso que eu fiz a pergunta no início. Você acha que é só isso que Deus quer para você? Só para trabalhar, só para casar, para ter filhos, para construir uma casa, ter alguns bens? Não, porque há muitas pessoas que têm tudo isso e são vazias, não têm tanto sentido de vida, não é? Ainda se sentem um vazio nas suas almas. Mas a pessoa que entende o plano e o propósito de Deus, ela vai perceber que a vida motivacional, a vida que nos dá motivo, é muito mais do que essas coisas aqui na Terra. É exatamente entender os propósitos de Deus, os planos de Deus. Como disse o nosso irmão Davi, ele não sabia, nunca imaginou lá quando era adolescente que seria o novo rei de Israel, escolhido pelo próprio Deus para ser rei de Israel. Mas Deus já tinha um plano para ele. Como também você muitas vezes não sabe qual é o plano de Deus ainda para a sua vida. Você nem tem ideia do que Deus quer fazer com você e através de você. Mas eu quero pedir uma coisa para você. Abra os seus olhos, abra a sua cabeça. Procure entender que Deus tem um plano na sua vida. Ele não te mandou aqui nesse mundo por acaso. Não foi simplesmente para povoar sua terra. Ele mandou você porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E eu quero que você abra a sua mente, o seu coração, para você compreender isso, para você não ficar desanimado, para você se levantar e você olhar além dos seus olhos. Para isso, você precisa abrir seu coração para Deus. Você precisa conversar com Deus. Porque o mesmo Deus que teve um propósito para a vida de Davi em torná-lo rei de Israel e mudar a história do povo judeu, do povo hebreu, é o mesmo Deus que está aqui e quer fazer algo em você e através de você. E o desejo do meu coração é que você realmente entenda essa verdade. O texto diz aqui que Deus escreveu a história de Davi, foi escrita e determinada por Deus. Ou seja, Deus tem determinado coisas boas para você. E esse é o objetivo, que você entenda. Deus determinou coisas boas para você. A pergunta é de você mesmo, mas como é que eu não sei disso? Como é que eu não sei sobre essas coisas boas? É que você precisa fazer uma outra parte, que é abrir seu coração, é conversar com Deus, é abrir a sua alma e perguntar: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Ele é a pessoa que vai responder a você. Então, faça isso agora. Abra o teu coração, converse com Deus e pergunta: Senhor, qual é o teu propósito? O que é que o Senhor determinou para mim? E Deus com certeza vai te responder. O desejo do meu coração é que você entenda essa verdade.
Abra o teu coração para Deus. Eu espero que a partir dessa meditação você passe a ter um ótimo dia e que as bênçãos de Deus estejam sobre você. E não esqueça, leia o Salmo 139 e você vai entender exatamente toda a formação do nosso irmão Davi e o propósito de Deus em torná-lo rei de Israel e mudar a história da vida do povo hebreu, da vida do povo judeu. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer que você entenda que Ele tem um plano melhor para você. Ele já determinou coisas boas para a sua vida. Você só precisa abrir a sua mente, o seu coração, conversar com Ele, perguntar. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Um grande abraço. Fique com Deus.